Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Nós, no Bloco de Esquerda, concordamos com a necessidade e o interesse da emissão eletrónica dos certificados de óbito, sendo certo que, no entanto, mesmo que emitidos eletronicamente, essa emissão eletrónica não garante que se ultrapasse o principal problema que se pretende resolver, que é a deficiência que nós hoje registramos no nosso país relativamente ao registro dos óbitos. Eu queria chamar a atenção que este não é um pequeno problema. Em Portugal, em cada 100 óbitos, 10 a 15 são registados sem causa de morte conhecida e este número duplica quando se trata de mortes verificadas no domicílio. E, portanto, relativamente a isto, o problema é pacífico. A nossa apreensão e a nossa preocupação nasce da forma como, na proposta e na apresentação da proposta, o Governo agiu relativamente a um aspecto crucial que diz respeito à proteção de dados pessoais, porque, apesar de mortos, os dados pessoais continuam a ter que ser salvaguardados e preservados. Ou seja, nós, mesmo depois de mortos, temos alguma utilidade e essa utilidade não é exclusivamente estatística e, em muitos aspectos da vida das pessoas, a salvaguarda dos dados pessoais após a morte é um elemento fundamental. Ora, esta proposta, desse ponto de vista, inclui bastantes riscos, porque implica a multiplicação por vários organismos e entidades públicas da permuta e da interconexão de dados pessoais que são altamente sensíveis pelas razões que acabei de expor. E, portanto, tudo o que diz respeito ao acesso e aos protocolos que gerem a interconexão de vários dados de base, e são muitas aquelas que estão incluídas nesta proposta, merece, do nosso ponto de vista, algumas cautelas. Sucede que o Governo não fala em respeitar a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Fala apenas em ouvir a opinião, receber o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e nós achamos que nesta matéria não basta ouvir o parecer, é preciso respeitá-lo e isto significa que onde está ouvir o parecer deve estar recolher a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E dizemos isto no momento em que um membro do Governo, o Ministro Miguel Macedo, teve um conjunto de declarações verdadeiramente incendiárias e que fazem antever uma guerrilha do Governo relativamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E dizemos também, porque todo este processo relativamente aos certificados de óbito foi desenvolvido à revelia da Comissão Nacional de Proteção de Dados e mais, o Governo tratou e menorizou a Assembleia da República neste processo legislativo. Porque nós não conhecemos pareceres, nós não conhecemos documentos, nós não conhecemos nenhum estudo que são invocados como fundamentos da proposta apresentada pelo Governo e isso, do nosso ponto de vista, foi uma precipitação deste processo legislativo, onde não se percebe onde está a urgência do Governo. Porque, como todos nós sabemos, há séculos que se morre por este mundo fora sem emissão eletrónica de certificados. Ela não é necessária, infelizmente, para morrer. E, portanto, não há nenhuma urgência neste processo. A maioria impôs a sua força e eu gostaria de dizer, para terminar, que a democracia não é apenas uma aritmética de votos, não é apenas o respeito dessa aritmética. A democracia é o respeito da forma de construir e de concluir um processo legislativo. E nessa matéria, no que diz respeito a isto que hoje aqui estamos a discutir, esta proposta de lei sobre certificados de óbito, a maioria, a direita, o Governo, não respeitou a democracia nem o regimento do Parlamento.